Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos nossos encontros. Estamos muito felizes aqui, continuando a nossa sequência de palestras, de reuniões. Pessoal que é da Oncologia DOR, lembrando que a gente em breve vai começar também nossos encontros ao vivo, presenciais. Então, e vem mais surpresa por aí, anotem, vem mais surpresa por aí, só que a gente ainda não pode contar, mas realmente a gente está muito envolvida em trazer para os pacientes, né, essa questão dos debates, tirar dúvidas, falar sobre qualidade de vida, sobre mitos, levar acolhimento, práticas. Então, chamem sempre a mais pessoas para que a gente consiga sempre alcançar o maior número de pessoas que a gente puder e estar ajudando aí todo mundo nessa caminhada. Quero agradecer já a nossa convidada e vou passar a palavra para minha querida amiga Fabi para apresentar essa convidada maravilhosa que a gente trouxe hoje para vocês. Oi, Fabi, boa noite. Boa noite, Sabrina. Boa noite a todos. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar participando do Encontros com você, Sabrina, tá? Muito obrigada. E, e hoje o nosso tema é muito importante e a gente está querendo abordar esse tema há muito tempo, né? Hoje vamos falar sobre a importância do sono na nossa saúde. E para falar desse tema, nada mais, nada menos do que a doutora Caroline Ferreira. Caroline é médica neurologista. Caroline é de São Paulo, gente, olha que legal. Caroline, ela possui especialização em neurofisiologia e epilepsia pelo Hospital das Clínicas da USP. Ela é médica assistente da equipe de neurologia do Hospital São Luís de Jabaquara e também do ambulatório de epilepsia e setor vídeo eletroencefalograma do Hospital da USP. Falei certo, não é, Carol? Falou, Desculpa, falou. já estou até íntima, gente. É Carol, a gente não vai largar mais a Carol. Então, assim, doutora Caroline, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar desse evento que a gente considera tão importante para todos, tá? Muito obrigada, tá? Boa noite a todos. Agradeço o convite, não, de falar de um tema tão importante que é o sono, né? E o sono é uma função biológica essencial. Ele é fundamental porque ele é fundamental para o bem-estar, para o desenvolvimento físico e mental, tanto de adultos, e crianças, adolescentes. E quando a gente dorme bem, existe um bom funcionamento de todos os sistemas do nosso corpo. E quando nós dormimos mal, existe um impacto no nosso corpo. Risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, risco de desenvolvimento de doenças mentais, de problemas de memória. Por isso a importância do sono no paciente, nas pessoas em geral, e principalmente no paciente oncológico. É engraçado, Carol, interessante que muitas vezes o paciente está na nossa consulta a principal queixa do paciente oncológico, em geral, é a fadiga, né? Independente do tratamento que ele está fazendo, o cansaço é algo que realmente chama muito a atenção. E é muito fácil, né, e comum e ir direto na questão do remédio que está dando cansaço, né? E aí, se a gente se aprofunda um pouco mais, a gente vê que o paciente não está se alimentando bem, não está fazendo atividade física. É lógico que tem as questões do próprio tratamento, às vezes alguma anemia, alguma coisa nesse sentido, mas a gente volta e meia se depara, né, com um paciente que não dorme. E aí eu vou trazer um exemplo muito emblemático para mim. Eu tive uma paciente que vivia com essa queixa do cansaço, e aí um dia a gente entrou no assunto do sono, e ela falou assim, doutora, eu já fiz de tudo, tem 2 anos que eu não durmo. Aí eu comecei a perguntar, ela, mas como é que você dorme? Que horas? O que que você faz? Aí eu falei, mas e o colchão? Tem alguma coisa no quarto que está te incomodando? Então, faz 2 anos que eu não durmo na minha cama. Eu tenho dormido no sofá há 2 anos, porque meu marido morreu e eu não me sinto bem de dormir na cama que eu dormia com ele. Então, assim, a pessoa queixando de insônia, né, cansada, e depois de um tempo é que a gente chegou nesse ponto, né, que nem o local onde ela dormia era um local confortável. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, né, a questão tanto da importância, né, e depois a gente passar aí pelo que a gente pode, enquanto paciente,
fazer para tentar melhorar essa qualidade do sono. É. Você sabe que a queixa do sono no paciente oncológico é a segunda queixa mais comum? E às vezes a gente não atina de perguntar ao paciente como que ele está dormindo. Então, e o paciente oncológico, ele pode dormir mal ou ter uma má qualidade de sono por vários fatores, como você falou. Pode ser até pela própria doença, que pode estar associada a desenvolvimento de transtornos como ansiedade, depressão, ou o próprio tratamento, que leva também à fadiga, leva a outros sintomas. E também ver a questão social do paciente, como você falou, a questão social, por exemplo, ela não estava dormindo porque o marido morreu. Então, toda essa parte a gente precisa avaliar com o paciente para ver o porquê que ele não está dormindo bem. E quando o paciente oncológico ele não dorme bem, isso tem impacto sobre a doença dele. Impactos negativos, a questão da risco maior de recorrência, má cicatrização, relacionamentos interpessoais e familiares mais ruins, trabalho, a questão da produtividade do trabalho também cai, entendeu? Um maior risco de cuidados, de internação. Então, tudo isso daí é o impacto de um sono ruim. E ver toda essa questão de um todo, ou por que que o paciente não está dormindo, é importante. Ah, mas por que que você não está dormindo? Então, começar a avaliar isso. Eu gosto muito de avaliar o paciente com diário do sono. Então, eu deixo um diário do sono para a gente tentar entender como é a rotina do sono do paciente. Aí o paciente vai colocando as queixas dele, vai tendo realmente, a gente vai corrigindo algumas coisas comumente que o paciente comete, coisas erradas na hora do sono. Então, a gente vai observando isso. E uma coisa importante que eu sempre converso com o paciente e oriento são medidas de higiene do sono. Então, medidas de higiene do sono, porque diminui esses fatores, tanto ambientais como comportamentais, que terminam prejudicando o sono. E algumas medidas de higiene do sono, comportamentais, a questão do uso de telas, entendeu? Telas e aparelhos eletrônicos uma hora antes de dormir, a questão da alimentação, se ele tem uma alimentação mais pesada antes de dormir, o que deve se evitar. A questão do exercício físico é importante, mas se evitar exercício físico 3 horas antes de dormir. A questão também das bebidas alcoólicas, o uso do café. Então, tudo isso daí a gente precisa avaliar também na questão do paciente, na rotina de sono dele. Então, o que que ele faz, o que que ele faz antes do sono. E outras medidas, se o paciente não tiver sono, se levantar da cama, entendeu? Para não ficar criando um círculo vicioso com respeito à questão desse sono e perpetuar coisas, esse ciclo vicioso desse mau sono. É interessante, Carol. E como você falou de aspecto emocional, né, é difícil, porque para o paciente, o nosso paciente, ele recebe o diagnóstico e vem toda uma preocupação em volta, né, em torno de tudo, a preocupação financeira, a preocupação com a família, com o filho, com o marido, com a mãe, com o pai que é idoso, né, com o trabalho, né, como que eu vou trabalhar? Então, a pessoa chega em casa, né, depois que começa todo esse processo, a paciente ou o paciente vai se deitar e a cabeça não deita, né? A cabeça fica pensando, pensante, preocupada. Isso é um dos grandes motivos, pelo menos, que chegam para mim em relação à insônia. Eu não consigo dormir porque eu não consigo parar de pensar. Que a gente pode fazer para ajudar esse paciente, Carol, nesses casos assim? Além de tudo do que você já falou, que a gente pode fazer a mais assim? Além das medidas de higiene do sono que a gente citou, às vezes existem técnicas de relaxamento antes de dormir. Então, isso daí ajuda bastante o paciente a dormir melhor. Quando ele está muito ansioso, eu oriento muito os meus pacientes. Se você está muito ansioso, levanta, senta, compra um caderninho e coloca todas as suas emoções num caderninho. Isso daí ajuda também a diminuir.
Quando também a pessoa está ansiosa, uma das opções que ele pode fazer é sentar no sofá, levantar da cama, sentar no sofá, colocar uma música mais calma, mais tranquila, até ele sentir sono e voltar a dormir. Eu gosto muito, e assim, até a consenso brasileiro de insônia, o consenso europeu de insônia, ele cita terapia cognitivo comportamental, que é padrão ouro, padrão principal no tratamento de insônia. Quem tem condições de realizar, eu oriento o paciente a ir buscar um psicólogo que seja especializado em sono, para trabalhar e ver realmente quais são os erros que ele está cometendo e, através de técnicas educacionais e psicológicas, ajudar esse paciente. E, geralmente, uma terapia breve, não uma terapia muito longa, essa terapia cognitivo-comportamental. É uma terapia bem breve, de 4 semanas ou um pouquinho mais, para realmente tentar corrigir esses erros que o paciente comete. E também o apoio psicológico ajuda a também trabalhar essa parte desses conflitos que o paciente tem, ansiedade, preocupação. É uma coisa que, em conjunto, ajuda também a melhorar a qualidade do sono. Eu acho interessante essa sua fala, né? Primeiro, a questão da terapia cognitivo-comportamental, é a gente pontuar, você já falou isso, mas reforçar que é o psicólogo, né? Então, a gente às vezes encaminha o paciente para o psicólogo e os psicólogos têm várias linhas de abordagem. É interessante entender, muitas vezes, que a TCC, que a gente chama, né? Ela é feita por um período para resolver questões pontuais, assim, né? Então, não precisa ser aquela terapia que muitas vezes os pacientes têm algum receio, né, ou têm alguma ideia formada de ir lá no passado e na família, às vezes o paciente não está pronto para mergulhar nesse mundo durante o tratamento, né? Então, quando a gente fala desses profissionais, é realmente com algo pontual. E é interessante quando a gente fala de qualquer sintoma e o sono entra nessa questão, a gente sempre reforça a importância de um acompanhamento multidisciplinar, né? Então, o paciente oncológico é um paciente que não tem como não estar ansioso, né? Eu falo para os pacientes, a gente já mora no Brasil, aqui a gente está no Rio de Janeiro, a gente liga o jornal, a gente já fica com uma angústia de assistir o jornal na TV. O paciente tem uma doença que tem estigma muito forte e faz um tratamento que também tem estigma muito forte. Se o paciente falar para mim que está super tranquilo, tem alguma coisa esquisita, né? Porque não somos super-heróis, né? A gente não tem sangue de barata, a gente sofre, a gente fica angustiado. Então é interessante que cada vez que o paciente passa por mim, oncologista, passa na Fabi, que é a fisioterapeuta, por alguma indicação, né? Muitas vezes relacionada à cirurgia, edema, enfim, até ansiedade, que a Fabi faz acupuntura também essa equipe vai escutando e vai diluindo um pouco essa angústia, né? Além do papel do psicólogo, que é fundamental. Então, a importância desse olhar multidisciplinar sempre. E aí eu trago para você uma questão, Carol, que eu vejo que a primeira coisa que o paciente procura, né, quando a gente fala do sono, mas não tem o remedinho, não, doutora? Não tem o remedinho, muito comum, né? A gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Dá trabalho a gente mudar hábitos de vida, dá trabalho a gente fazer uma dieta com nutricionista para emagrecer, dá trabalho a gente incorporar tantas mudanças, né? E o sono entra nisso. O paciente pergunta: ai, doutora, mas não é melhor passar um remedinho? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né? Por que que a gente fala primeiro dessas mudanças aí da higiene do sono para depois partir para o remédio? Eu sempre gosto de analisar toda a vida do paciente, como eu falei, já faço diário de sono, já converso com ele para aplicar as medidas de higiene do sono, ele volta comigo, nós vemos o que acontece de errado ou não nessa rotina sono, encaminho para terapia cognitivo-comportamental, porque é uma das coisas que realmente existe evidência científica até tanto quanto medicação. Então, quando a gente não consegue todas essas medidas de comportamentais, mudança de fatores ambientais, eu geralmente penso ou não em colocar, porque isso é uma decisão individualizada, de colocar
tratamento medicamentoso ou não. Se o paciente também tem uma insônia de longa data, a gente até pensa na possibilidade de fazer um tratamento medicamentoso, a depender de cada caso, e implementando as medidas em conjunto, porque, na verdade, o tratamento que é a insônia, que é o que mais afeta o paciente oncológico, é multidisciplinar, como você falou. Então, várias especialidades atuando. E também o tratamento da insônia se compõe um tratamento não farmacológico em conjunto com o tratamento farmacológico, com o objetivo de a gente tirar o mais rápido possível o tratamento farmacológico, porque o paciente corrigindo todas essas medidas que nós orientamos. Além disso, tem outras medidas como exercício físico regular. Além disso, também existe outra técnica, a acupuntura também, é uma medida que pode ajudar também na melhora do sono. Então, todos esses fatores em conjunto faz com que a gente mais rápido tire o tratamento medicamentoso do paciente. Isso eu sempre converso com ele. A gente vai começar a tratar você agora, mas vamos tentar implementar as medidas que orientei na consulta, o que é orientado para medidas para tratamento de insônia não farmacológica, para a gente tentar o mais rápido possível tirar essa medicação dele. Muito bom, Carol. E isso que você acabou de falar sobre a medicação, quando sim for necessário, né? Mas não deixar de praticar a mudança de estilo de vida, como higiene do sono, exercício físico, acupuntura. Eu posso falar da acupuntura porque eu pratico a acupuntura com os meus pacientes, e aí eu sempre. Todos os meus pacientes, mesmo aqueles que não vêm para acupuntura, eu sempre pergunto sobre o sono, até para reforçar algumas orientações. E quando o paciente muda o estilo de vida ou faz algum tratamento como a acupuntura, por exemplo, que eu posso falar pela prática clínica, a medicação, muitas vezes, ou a redução da dose, né, e com a redução da dose, a gente consegue muitas vezes desmamar essa medicação, até parar a medicação. Então, voltar somente à prática da mudança de estilo de vida, higiene do sono. Então, isso é muito bacana. Agora, eu lembrei, Carol, do congresso que você deu uma aula no nosso módulo de oncologia integrativa, que estava lindo, né, Sabrina? E aí você abordou a questão do cortisol, né? E o que que isso interfere, o que que o sono, o bom sono, a insônia, qual a interferência do cortisol nisso tudo, no bem-estar? Você pode falar um pouquinho para a gente? Porque tem um horário aí, não tem, de pico da produção, ou do maior pico de cortisol, cortisol, desculpa, isso tem relação Cortisol. com o sono, né? Então, queria que se você pudesse esclarecer isso um pouquinho para a gente, seria ótimo, Carol. É que o sono, um sono de má qualidade, ele interfere em vários fatores do corpo, como a gente favorece a doenças cardiovasculares, favorece outras coisas. E no paciente oncológico, ele atua elevando e alterando alguns sistemas, como a questão do sistema de estresse, que envolve os glicocorticoides, que é o cortisol e outras substâncias que estão envolvidas no estresse. E isso tem um efeito negativo no sistema imunológico e no balanço energético, importante para a progressão do câncer, a progressão do tumor. Além disso, um sono interrompido, ele vai afetar outros fatores. Ele afeta, favorecendo um fator inflamatório pró-tumoral. Então, pró-tumor, a um ambiente inflamatório que favorece o crescimento do câncer, ajuda também reduzindo a imunidade antitumoral, anticâncer, altera alguns fatores do metabolismo, porque, por exemplo, os neurônios que são as células cerebrais que atuam para você ficar acordado, atuam em outros sistemas, entendeu? Como esses neurônios ou células cerebrais que promovem você estar acordado, controlam o sistema de ingestão de alimento e saúde metabólica. Então, uma vez que o sono é prejudicado, e também interfere nessa questão da ingestão de alimentos, da saúde metabólica, e quebra também a proteção, a barreira do cérebro. O cérebro tem uma barreira que protege contra a entrada de bactérias e outras substâncias. Quando você quebra essa barreira de proteção, você permite que
células inflamatórias entrem dentro do cérebro e isso altere a função de sistemas que regulam o sono e o estar acordado, a vigília. E é interessante, né, que a gente tem como se aprofundar na questão do sono. Existem profissionais que trabalham com sono, né? Existem exames que avaliam o sono, e eu acho que na nossa prática, no nosso dia a dia, a gente fala muito pouco sobre isso, né? Então, acho que vale a pena a gente falar além da higiene do sono, né, que eventualmente a gente precisa investigar melhor, mais profundamente, né, como é que a gente dorme. É interessante a gente falar um pouquinho disso, né, Carol? É. A gente indica exames complementares para o sono, porque o que acontece? Às vezes não é só insônia que o paciente tem, existem outros distúrbios do sono que podem levar a uma má qualidade do sono. A apneia do sono é um exemplo. Então, o paciente geralmente acorda bem sonolento, então ele fica durante o dia sonolento, entendeu? Então, e às vezes não sabe. Aí você perguntando para o familiar, ele ronca comumente? Outra é a síndrome das pernas inquietas, que esse desejo incontrolável de mexer as pernas, que também piora a qualidade do sono. Então, o paciente não dorme. E a queixa que o paciente vai chegar no consultório do médico, doutor, eu não estou dormindo bem. E cabe a você investigar qual tipo de distúrbio sono. Será que é só insônia? Será que ele está roncando? Está tendo algum outro problema? Será que é essa questão da síndrome das pernas inquietas, que esse desejo durante o sono incontrolável de mexer as pernas? Então, isso daí também ajuda, aí a gente pediria uma polissonografia. Para insônia, em casos bem específicos, a gente pede polissonografia, mas isso daí não impede o tratamento e já a implementação de algumas medidas de higiene do sono para o paciente, medidas de qualidade de vida, como exercício físico, né? Exercício físico impacta bastante a qualidade de vida do paciente oncológico e melhora o sono. E um dos trabalhos fala que se realmente for implementar, a caminhada foi uma coisa bem simples, como um impacto positivo no sono do paciente oncológico. Dentro dos exercícios aeróbicos, a caminhada teve um impacto mais positivo, para o paciente oncológico na questão da melhora do sono. Carol, vou te fazer uma pergunta que fazem muito para mim, né? Você falou de exercício físico, a gente sabe do impacto que o exercício físico tem para tudo, né? Inclusive para o sono. Agora, o paciente que faz exercício físico, ou a gente, né, ou qualquer pessoa que faça exercício físico, tarde da noite, isso interfere no sono, Carol? Ou tem algum horário melhor para realizar o exercício físico? Como é que, porque agora tem academia até que funciona 24 horas, né? Então, assim, eu fico pensando em que momento, qual o momento melhor para realizar o exercício físico que não interfira no sono? Tem alguma relação isso? Tem uma relação, tanto que dentro das medidas de higiene do sono, evitar exercícios físicos 3 horas antes de dormir. Por quê? Porque deixa o corpo bem agitado e não deixa o corpo relaxado para dormir. Então, a gente orienta que seja feito de manhã ou de tarde, mas evitar sempre 3 horas antes de dormir. Eu estava aqui pensando muito, né, que é tão difícil a gente mudar os hábitos na nossa vida. E eu faço medicina integrativa, né? A gente tem um curso também que eu estou organizando com a Fabi no IDOR sobre a prática de medicina integrativa dentro da oncologia. E a medicina integrativa fala sobre várias abordagens para melhorar vários sintomas dentro da oncologia, né? E muitas dessas abordagens são abordagens que a gente não está acostumado a fazer, por exemplo, mindfulness, que é a meditação, a yoga, né, a própria acupuntura, né? Então existe um imaginário coletivo sobre esses temas, né, que vai longe do que as abordagens realmente são, né? Então eu queria deixar uma mensagem, a gente já está aqui, a gente já falou por meia hora, né? A gente não quer que os nossos episódios sejam muito longos. Mas que a gente se permita, né? Porque eu posso me citar como exemplo, né? Apesar de eu praticar medicina integrativa, eu ter feito uma pós-graduação dentro da integrativa, eu tive várias aulas sobre yoga, várias aulas sobre meditação,
E foi agora, né, há cerca de uns 3 meses que eu incorporei a yoga na minha rotina, né? Então, às vezes é tão difícil a gente ter um horário para o nosso autocuidado, a gente, né, a paciente está fazendo tratamento, tem que fazer exame, tem que lidar com os efeitos colaterais numa casa onde normalmente todos estão ansiosos com o tratamento, fica preocupado com o que vai comer, quem vai preparar a comida, como é que vai lidar com o trabalho, tem questões, por exemplo, né, a questão da sexualidade, então são muitos detalhes, e às vezes é muito difícil a gente perceber que a gente deve separar meia hora do dia ou uma hora só para a gente fazer realmente algum autocuidado, né? E isso tem que ser sempre, a gente precisa se cuidar. E essa mensagem vai também para os cuidadores e familiares. Então, eu me permiti nessa minha nova etapa, né? Além de ter incorporado, eu sempre fiz atividades físicas, agora eu faço 5, 6 vezes na semana. Isso melhorou a ansiedade, melhorou meu sono, melhorou dores, melhorou vários pontos. E eu incorporei a yoga, né? E nossa, como me ajudou, assim. Melhorou mais ainda meu sono, diminuiu mais ainda minhas tensões. É um dia da semana que eu espero, né? Eu sempre falava assim, poxa, eu não tenho alongamento, o pessoal fala que é dura, né? Eu sou dura, é muito parado para mim, e como me transformou, assim. Então, acho que é legal a gente deixar a mensagem para as pessoas se permitirem, né? Viver o novo, se desafiarem, porque a gente sabe dos benefícios, né? Então, quando vocês conversarem com seus médicos, se alguém falar meditação, higiene do sono, né? Olhar tantos fatores que a gente fica só focado no remédio, no tratamento, né? A gente se permitir e a gente experimentar e a gente está com esse médico e com essa equipe de saúde como parceiros da caminhada, né? A gente anotar tudo. Hoje eu falei para uma paciente, ela chegou no consultório e falou assim: Nossa, eu tô com dor no corpo inteiro. Falou assim para mim, logo que entrou. Vamos lá, o que é o corpo inteiro? Eu vou desenhar, escrever aqui tudo que você está falando que é dor no corpo inteiro. Ela, no final, estava com dor no joelho, na planta do pé e na coluna lombar. Eu falei: Olha, o corpo inteiro são 3 lugares, né? Só que está doendo tanto que a paciente fica nesse olhar, né, do corpo. Então, eu quero muito que as pessoas se percebam, né? Perceber onde estão suas dores, onde estão suas angústias, onde está o seu caminho, se permitir coisas novas, né? Experienciar coisas novas para a gente conseguir melhorar a saúde como um todo. Então, eu quero te ouvir sobre isso, se veio algum pensamento dentro do que eu falei para você, a gente agora caminhando para o final, Carol. É, se cuidar. O sono, como a gente falou, tem impacto negativo no paciente oncológico, e não só no paciente oncológico, em vários pacientes com outras doenças e também no paciente sem doenças. Então, o cuidado e o médico também ver essa parte e colocar isso na rotina dele, perguntar como é que está o sono do paciente é um fator fundamental. E incentivar essas medidas, que não só melhoram o sono, mas melhoram a qualidade de vida, é muito importante. E tentar entender realmente, o paciente está passando por uma situação difícil, com o diagnóstico de uma doença nova, e às vezes o diagnóstico de uma doença oncológica é um diagnóstico devastador, não só para o paciente, como para a família, mas conversar com o paciente da importância de ele se cuidar, tanto físico e mentalmente, não só cuidar a doença, o câncer ou a doença oncológica, mas se cuidar como um todo. E isso daí eu incentivo também os meus pacientes neurológicos, que têm outras doenças, quando a gente olhar o paciente, o médico olhar como um todo, e ele também se cuidar como um todo, porque isso vai melhorar a qualidade de vida dele. Verdade, Carol. E quando a gente dá essa oportunidade, nós nos damos essa oportunidade, né, de praticar o autocuidado, que é o autocuidado, né? É, a gente reforça todo o nosso organismo para poder enfrentar todo o tratamento, né, e o pós-tratamento, né, enfrentar tudo, e a gente se fortalece, né, então é muito importante se fortalecer, e a gente só vai conseguir isso fortalecendo mente e corpo, é se alimentando bem, é tendo um sono reparador, é praticando o exercício físico,
né? É praticando as práticas integrativas, yoga, meditação, que hoje em dia tá até mais fácil, né? Porque a gente tem até aplicativo para meditação, para yoga, né? Para quem não tem tanto acesso. Então, praticar o autocuidado é fortalecer o nosso organismo para tratar a doença, para deixar a doença e o processo de tratamento mais leve, né? E com isso a gente consegue lidar e prevenir vários efeitos colaterais, como a fadiga, como as dores, como a insônia, né? São efeitos colaterais, alterações emocionais, ansiedade, depressão. Então, o autocuidado faz parte do tratamento. A gente precisa entender isso. E, Carol, a gente vai finalizando, tá? Eu gostaria de te agradecer muito pelo nosso bate-papo, pela nossa conversa sobre sono, sobre as dicas que você deu para a gente sobre a higiene do sono, né? E o que que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade do sono. Queria que você finalizasse com alguma consideração final que você queira falar para a gente, tá? E deixar o nosso agradecimento, tá? Muito obrigada. Eu agradeço o convite a todos vocês. A minha orientação aos pacientes, cuide do seu sono. O sono é algo fundamental. Sem sono, a gente não tem qualidade de vida, não tem memória. Os pacientes queixam-se de perda de memória, mas isso também tem uma relação com não dormir bem. Então, e o risco também de desenvolver doenças. Então, cuide do seu sono, porque é algo fundamental. E se o médico não perguntar, relatem, doutora, eu não estou dormindo bem. Falem para o seu médico. Aí o médico, se realmente hum, orientar, ele orienta um especialista, neurologista, um especialista no sono, para orientar melhor essa questão do sono e colocar medidas como exercício físico, exercícios de relaxamento, acupuntura, que também, e quando possível, a terapia cognitivo-comportamental é algo base para tratar os problemas, ó, principalmente a questão da insônia, não? Perfeito, Carol. Muito obrigada. Gostaria de lembrar que os episódios dos encontros estão gravados no YouTube, tá? Só entrar lá no YouTube, que tem lá todas as aulas que foram dadas até hoje e bate-papos. Então, aproveitem bastante que está lá. A de hoje já vai para o YouTube já já, gente. Muito obrigada, tá, Carol? Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Não.